O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou prazo de 60 dias para que estados e municípios da Amazônia e do Pantanal adotem o Sistema Nacional de Controle da Emissão de Produtos Florestais, a Sinaflor, como uma única forma de emitir a autorização para a retirada de vegetação nativa. A decisão vale para os estados do Acre e Amazonas, Rondônia e Roraima, Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O cientista político Humberto Dantas analisa os recados do presidente Lula na primeira reunião ministerial de 2025. Avança a democracia. Olá amigos, olá Andréia. Andréia, a gente só fala de Trump, né? Nesses últimos dias fala-se de Donald Trump, do impacto tenebroso do seu discurso de posse, de algumas medidas horrendas do ponto de vista da inclusão e do respeito ao próximo, mas é o modo, é o jeito, ele foi eleito dessa forma, o seu eleitor simpatiza com esse tipo de situação. E existem 4 anos pela frente, a gente precisa entender o que vai de fato acontecer, porque entre o personagem Donald Trump e o político Donald Trump deve existir uma distância, né? Que o diga Javier Milei, que é um personagem, mas que tem feito coisas interessantes em alguma medida na Argentina, por mais que a gente possa criticá-lo. Mas em meio a tudo isso passou a reunião ministerial do presidente Lula. Eu ia comentar isso ontem, mas tive um contratempo e não consegui participar aqui no jornal. André, veja só, Lula falou uma série de coisas, deu bronca em ministro, né? Rui Costa disse depois da reunião que uma reforma ministerial pode acontecer a hora que o presidente achar que tem que acontecer. Tudo isso está no pacote, está no jogo e era esperado. Mas aí Lula quis dar uma resposta e um recado para os empreendedores no Brasil. Muitos deles empreendem por necessidade, né? Não por vocação, a gente sabe como funciona, né? Mas o ponto é o seguinte, ele disse assim, a gente precisa conversar com essas pessoas. Na verdade, ele está tentando desfazer a bobagem com a questão do Pix, né, que já passou e está resolvida, mas foi uma bobagem. Ele disse, as pessoas não sonham mais no mercado de trabalho em ter um emprego com carteira assinada, elas sonham em empreender, é o trabalhador do século XXI. Presidente Lula, eu queria que o senhor tivesse essa mesma sensibilidade em relação à política. Os parlamentares, os políticos e os partidos passaram para o século XXI. O senhor ainda está achando que a coalizão, que governo ainda é aquilo que o senhor fazia no seu primeiro mandato, que já estava no século XXI, mas que não funciona mais. Vai ter que descobrir. Eu não tenho a resposta. Se tivesse, eu era ministro e não quero ser. Avança a democracia, avança.